Olha, eu até considerei quando eu morei fora, pela minha cabeça passava assim, eu vou ficar, mas eu acho que é um pouco também do espírito empreendedor, sabe? Eu sabia que eu queria construir alguma coisa no Brasil. Então, eu acho que essa veia empreendedora me trouxe para cá, porque eu acreditava que eu teria, conhecendo melhor o país, né, a minha língua e tudo, a partir daqui seria mais fácil para começar um negócio. Então, a moda desde criança. A minha mãe despertou muito isso em mim, assim, a gente sempre mandava fazer as roupas, eu nunca comprava roupa pronta, desde a minha infância, adolescência. Então, assim, sempre que tinha um evento na cidade, alguma coisa, um casamento, um aniversário, para mim era festa, porque eu sabia que era o momento de comprar o tecido e ir na costureira, visitar a bordadeira. Então, eu fui criada dessa maneira e eu acho que isso me despertou muito, assim, a paixão pelo processo, sabe? De como é feita a roupa. Eu ia na loja de tecidos da minha cidade, eu sabia onde ficava cada tecido, os vendedores todos me conheciam. Então, acho que essa coisa despertada pela minha mãe, que estava em mim, mas que foi despertada por ela. Sim, eu fiz Direito na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu estava no 4º ano, eu decidi assim, deixar e ir para moda, porque eu já estava trabalhando, eu tinha minha loja, né, de roupas, mas aí eu comecei a marca Patrícia Bonaldi, foi quando as coisas se misturaram e eu tive que tomar uma decisão. E foi super angustiante, assim, porque eu batalhei muito para passar no vestibular e deixar a faculdade foi uma decisão muito importante na minha vida, mas eu tive apoio, muito apoio do meu marido, principalmente, ele também fez direito, ele é advogado, para deixar naquele momento e assumir, né, o negócio de moda, e foi uma decisão certa. É uma longa jornada, né? Hoje eu até ouvi uma frase que eu achei tão incrível, que define a minha vida, assim, que é: atrás da vida de uma pessoa de sucesso tem muitos anos de insucesso. Então eu acho que é óbvio que o insucesso a gente não fica postando, né, explorando isso, dividindo tanto com as pessoas, até porque nem faz sentido. Mas eu acho que é a coisa do... Eu nem chamaria tanto de sucesso, mas de processo, sabe? Assim, errando e aprendendo. O meu processo, ele foi muito orgânico, assim. Eu não comecei um negócio tendo me preparado para ser empreendedora. Então, assim, eu era criativa, estilista e empreendedora. Então, tudo aquilo começando. Então, ao longo do tempo, muitos erros cometidos, muito cai e levanta. Eu acho que a chave para sair desse ponto e chegar no outro ponto é resiliência, é esse espírito competitivo de querer ser sempre melhor. Então, assim, ok, isso não deu certo dessa forma, então eu vou fazer de outra forma. E é um espírito que continua até agora, um jeito de viver, sabe? Essa mola propulsora eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso sair... Eu falo, a vida é igual um videogame, você tem que achar a chave da próxima fase. E a gente foi galgando passo a passo. Foi um caminho muito de passo a passo, assim, não teve salto. Talvez aos olhos das pessoas pudesse perceber um salto, mas pra gente, a gente sabe muito bem o quanto as coisas foram passo a passo, até porque a gente cresceu com capital próprio, a gente foi fazendo as coisas de acordo com o que a gente ia conseguindo, investindo na próxima fase. Então, é um caminho de superação também, eu diria. Olha, a Patibô sempre teve um olhar muito único, assim. Eu acho que, por exemplo, quando eu comecei, a moda não estava bordando, fazendo trabalho manual no Brasil, era uma moda bem mais minimalista. Óbvio que o trabalho manual sempre existia, mas não era o que estava na moda, que estava bombando. E a gente trouxe isso como uma força, porque eu sempre acreditei muito no trabalho manual. Por que eu estou dizendo isso? Acho que é quando você tem um ponto de vista, sabe? Acho que as marcas que não têm um ponto de vista muito definido, ou que mudam muito de acordo com o mercado, sem ter um DNA pelo qual você é reconhecido, assim, as pessoas te percebem, né, de alguma maneira, ter seus... Óbvio que as coleções mudam, você tendência, todo mundo vai estar ali buscando uma coisa ou outra, mas eu acho que a marca, quando alguém passa na rua e você sabe de onde é, acho que esse é um grande valor, assim, e as pessoas que não conseguem construir isso ou não acreditam nisso, acho que deveriam voltar e pensar um pouco sobre isso, porque isso, principalmente agora que a gente está exportando, a gente sente o quanto que isso é um grande valor.
já tem uma novidade de mais uma nos Estados Unidos também. Bom, eu acho que falando de internacionalização, a gente tem muitos desafios. Daria mais uma hora de entrevista aqui se a gente fosse falar disso, mas eu vou dar uns highlights para você, assim. Eu acho que a primeira coisa é definir o mix de produto, entender que marca é essa, né, que você vai levar para fora, porque principalmente falando de mercado americano, lá já tem tudo, desde o menor preço até o maior preço, as variantes de menor preço das coisas caras, assim, é um mercado muito competitivo. Então, realmente, a gente vai ter que ter uma marca que tenha um DNA percebido, que tenha um valor percebido para você entrar num mercado tão competitivo. Depois você vai para questões mais burocráticas, precificação é uma coisa super importante, saber quem é seu concorrente lá para você precificar bem a sua coleção. Uma equipe que a gente formou 100% americana nos Estados Unidos fez muita diferença, porque eles traduzem a nossa marca para nós, né? Não é a gente falando da gente mesmo. Então, é uma série de fatores. Depois, falando um pouco de produção, dos critérios de qualidade, quanto você tem que ser mais assertivo, assim, ter a régua da qualidade vai lá em cima, e isso ajuda muito o mercado nacional também, porque você fica mais exigente, o mercado nacional agradece, porque a nossa roupa ganha mais qualidade também. Bom, acho que eu te dei uns highlights, assim, acho que para finalizar, muito planejamento. Acho que para ir para o mercado internacional, diferente do Brasil, que a gente improvisa mais, que a gente, né, se adapta, mas é a nossa casa, a gente consegue se mexer mais dentro do negócio. Lá fora você precisa de um tempo maior de planejamento antes de você entrar em ação. Olha, eu falo que eu acho que eu estou só começando, mas não no sentido assim de querer ganhar o mundo, não no sentido assim apenas material. Eu falo que eu estou apenas começando porque eu sinto que eu tenho tanta coisa ainda para melhorar e tanta coisa para evoluir, e eu gosto de pensar que ainda falta muito para ser feito. Eu sou uma pessoa que não define muito o ponto de chegada. Eu gosto muito do processo, eu me realizo no processo, e acho que esse ponto de chegada ele é mais uma consequência do que um destino, sabe? Então, assim, eu quero, como sonho, eu quero levar a Patibô até onde eu puder, né? Sem ela deixar de ser o que se propõe. Eu quero sempre poder ter o meu trabalho manual ali nas peças, esse cuidado, esse carinho que eu tenho com o produto. Eu acho que eu nunca negociaria isso para vender muito mais e deixar de ser a marca que a gente é. Acho que é isso, a oportunidade de estar sempre melhorando, de estar crescendo e de poder levar a Patibô para caminhos que ela ainda não percorreu. Olha, o projeto dos bordadeiros surgiu há mais de 10 anos, quando eu comecei a vender mais e a minha produção era muito pequena, e eu senti que se eu quisesse continuar fazendo esse trabalho, eu precisava ter mais pessoas que bordassem. A gente teve essa ideia de montar uma escola e ensinar as pessoas, porque realmente é uma mão de obra muito escassa, muito rara, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque tudo que é manual hoje é praticamente impossível de ser feito. Eu falo que a gente rema contra a maré assim, de uma maneira surreal. Então a gente decidiu montar essa escola, colocamos os nossos melhores profissionais para ensinar pessoas que estivessem dispostas a aprender a arte do bordado. Então a gente ensina diversos pontos, coisas muito antigas, coisas da vovó, e outra, a gente traz tecnologia para transformar pontos que eram coisas muito antigas em coisas super novas, feitas através de estamparia, que depois vira bordado. Então a gente realmente investe, né, nisso como um grande valor, né, da nossa marca, do valor percebido. E quando você fala da concorrência, a gente sim ensina as pessoas e elas podem ir para a concorrência, até porque você não pode, né, prender as pessoas. Eu acho que o que faz a gente ter muitas pessoas que querem trabalhar com a gente é o encantamento pela marca, é todo o nosso histórico, né, o quanto a gente aprecia esse trabalho, a gente está ali oferecendo um trabalho para elas, caso elas queiram estar na Patibô, e se não, elas podem trabalhar para os nossos concorrentes. Mas eu acho que o que é saudável é que esse tipo de mão de obra exista, né? E eu fico muito feliz de ter contribuído e estar contribuindo, né, por todos esses anos, formando para o Brasil a mão de obra do bordado. Então, eu recebo essa pergunta, já foram tantos momentos, eu acho que não dá nem para
para definir um. A internacionalização foi muito difícil, ir para o varejo foi super difícil. Acho que são etapas, né? Que, como eu falei para você, a chave da próxima fase do videogame. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras do negócio como um todo é a gestão de pessoas, né? Se eu pudesse assim, dar um conselho ou falar com a Patrícia de 20 anos atrás, eu teria investido mais desde o dia 1 em ajuda e capacitação de gestão de pessoas. Hoje a gente tem um super time de gestão de pessoas, diretoria, de RH, formação de líderes e tudo, e isso impacta muito, muito na empresa e ajuda os profissionais também, né? Porque não é só chegar lá e trabalhar, as pessoas elas precisam estar preparadas para executar aquilo, principalmente no quesito humano, né? Às vezes nem tanto no que elas sabem fazer como técnica, mas comportamental, liderança, como ajudar as pessoas, como falar, enfim, nesse mundo que a gente vive, acho que toda ajuda, né, que o gestor, que as pessoas, os analistas, todo mundo que trabalha na empresa recebe, vindo principalmente de RH e de formação de pessoas, isso faz uma grande diferença no trabalho como um todo. Olha, eu acho que isso a gente sempre viu nos pós-guerras esse movimento acontecendo, né? Que para mim, na minha visão, que amo o comportamento humano, tem muito a ver com essa privação que a gente sofreu, né? De 2 anos confinados, sem poder celebrar um aniversário, sem poder celebrar um casamento. Então, acho que essa coisa que ficou muito reprimida, ela acaba explodindo agora nesse desejo de festa, de celebração, o que eu acho muito natural, né? Afinal, a gente sobreviveu à morte, né? A gente não para pensar nisso, mas realmente a gente sobreviveu a uma guerra. E eu entendo esse desejo e acho legítimo, assim, as pessoas quererem festejar, celebrar isso, vai estar ali, a moda vai como fala, preencher um pouco dessa fantasia, dessa ilusão, desse sonho que é a celebração, né? Então, acho bem natural que aconteça essa volta do brilho, do paetê, das festas. Eu acho que isso ainda se estende por um tempo, porque é muito recente. Eu acho que, ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando muito entender melhor sobre o produto, sobre o que elas consomem. Eu acho que isso também vem da pandemia, já estava vindo, mas vem da pandemia um pouco mais acentuado, as pessoas mais conscientes também, né? Querendo entender nacionalidade do produto, como ele é produzido, processos. Eu acho que isso é um caminho sem volta. E as marcas que têm uma história bonita, né, por trás, uma história verdadeira, só tem a ganhar. Nossa, diz tudo. Tudo que eu acredito. Eu acho que eu sou uma pessoa que se expressa muito. Eu acho que a minha roupa fala por mim. Até as minhas clientes falam, quando eu uso a sua roupa, dá para imaginar a sua personalidade, assim. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu não sou aquela otimista que hoje chamam de tóxica, né? Que ignora os problemas ou que não está vendo ali o que precisa ser feito. Mas eu sempre gosto de conduzir as coisas com um olhar construtivo, nunca destrutivo. Mesmo que está ali para ser resolvido, vamos resolver, né? Então, acho que isso está expresso na minha roupa. É uma roupa mais feliz, é uma roupa cheia de cores, é uma roupa maximalista. Eu gosto de detalhes, eu gosto de informação. Acho que a roupa comunica muito essa energia, essa expressão. Fala aqui com você uma pessoa zero minimalista. E eu uso muito as minhas estampas, as minhas cores, os meus bordados para transmitir toda a minha energia. Então, eu estou muito feliz, principalmente porque o Ceará é um dos lugares que mais valoriza o trabalho manual. Vocês têm, né, isso muito forte aí. A gente foi muito bem recebida. A gente está presente no Ceará já faz muitos anos, através dos nossos lojistas, e foi por isso que a gente decidiu abrir agora, porque fazia todo sentido, que era um caminho que já estava construído, e eu estou muito feliz. A loja é um sonho. Várias ações. A gente, inclusive, está com uma consultora incrível que está com a gente, ajudando a gente em várias coisas. Reaproveitamento de materiais foi a primeira coisa que a gente aprendeu, assim, principalmente na pandemia, foi muito forte para a gente. Então, não ter essa filosofia de que acabou a coleção, não pode usar isso de novo, isso não pode repetir. A gente quebrou muito esse tabu internamente, fazendo, assim, do nosso estoque uma oportunidade de criatividade, não lixo.
Acho que isso foi um grande ganho. A gente está com um trabalho de plantio de árvores que a gente já vai divulgar. Eu estou dando um pouquinho aqui para você do que é aqui em Uberlândia, em larga escala. E a gente já vai dar essa notícia para o mercado de uma forma mais estruturada, mas que vai estar aí mostrando muito forte o nosso compromisso com sustentabilidade a partir de agora. Olha, isso, assim, inegavelmente é muita emoção, né, primeiramente. E acho que é uma chancela no sentido, assim, do que a marca é capaz, né, do que a gente é capaz, um reconhecimento, né, do trabalho que a gente tem feito todos esses anos. São pessoas que usam qualquer marca, né, do mundo, oferece um produto para elas, e elas, naquele momento, escolherem a Patibô, uma marca que ainda não é tão conhecida, e principalmente naquele momento não era tão conhecida como as grandes marcas. Isso, para mim, eu vejo como uma confirmação do meu trabalho, assim. É como se algo me dissesse, continua, é por aí e segue, sabe? Então, acho que a palavra confirmação seria a melhor resposta para você. O meu jeito de fazer isso, assim, eu escolhi muito não nas redes sociais, não mostrar tanto a minha vida pessoal, no sentido, assim, casamento, sobrinhos, mãe, pai. Eu decidi manter a minha vida pessoal muito privada, porque é da minha personalidade. Mas eu mostro muita coisa ali dos meus pensamentos, de como que eu vejo o mundo, mas eu tenho esse jeito mais sutil de me comunicar. E eu até aproveito a oportunidade para te falar por quê. Assim, eu acho que hoje as pessoas elas estão falando tanta coisa sem pensar. Tudo que pensa, fala, sem filtro, sem pensar em como está impactando as pessoas, o quanto isso pode estar ferindo quem não pensa igual a você. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para falar alguma coisa. Não por medo, mas por cuidado mesmo, né? As pessoas são diferentes, têm crenças diferentes. Então, eu tento me expressar de uma forma cuidadosa com as pessoas. Eu sei que eu estou atingindo ali quase 1,5 milhão de pessoas e que quando eu vou dar uma opinião, ela precisa ser construtiva. Ela não tem que, né, se ela vai alcançar essa quantidade de pessoas, que seja uma coisa boa, né? Então eu tenho esse cuidado e eu tenho um pouco de jeito meio mineiro, assim, de fazer as coisas, mas gosto muito de me expressar, assim, eu sempre que eu posso, eu dou a minha opinião sobre o que eu acho relevante e uma opinião no sentido construtivo, não destrutivo. A Patibô é a única marca na semana oficial de moda de Nova York, né? A gente está no calendário do CFDA, então, assim, é mais que oficial. E, bom, vocês vão ver um show de trabalho manual que eu tenho mostrado cada vez mais, trazendo um resgate mesmo do que a gente faz. Eu estou aqui em Uberlândia, então do que a gente faz aqui em Uberlândia e mostrando para o mundo, né, do que a gente é capaz, né, fazendo aqui na cidade que eu fui criada, na cidade que eu comecei o meu negócio e levando isso para o mundo.